A classe string é talvez a classe mais utilizada na API Java. Você vai encontrar instâncias desta classe a serem utilizadas por todas as outras classes na API Java. Na verdade, quantas vezes você acha que já utilizou a classe string? Não responda a essa pergunta. É como tentar contar os fios do seu cabelo. Embora muitos desenvolvedores achem a classe string ser uma das mais simples de trabalhar, sua percepção pode ser enganosa. Podemos criar objetos da classe string utilizando o operador new, utilizando o operador de atribuição ou envolvendo o valor dentro de aspas duplas, mas você pode ter notado uma grande diferença em como esses objetos são criados, armazenados e referidos por Java. A comparação entre as variáveis de referência string str1 e str2 imprime false. O operador igual compara os endereços dos objetos referidos por essas variáveis. Mesmo que esses objetos string armazenem a mesma sequência de caracteres, eles vão se referir a objetos separados que são armazenados em locais separados. Esses valores são reutilizados a partir do conjunto de constantes de string, se um valor correspondente foi encontrado. E se um valor correspondente não foi encontrado, a JVM cria um objeto string com valor especificado e vai colocá-lo no pool de constantes de strings. Os termos pool constante e pool string são utilizados e referem-se ao mesmo conjunto de objetos string. Como objetos string são imutáveis, o pool de objetos string também é chamado de pool constante. Uma variável utiliza a palavra-chave final para conservar seu valor. O valor value, que é utilizado para armazenar o valor de um objeto de string, é marcado como final. Então, vamos revisar o seguinte texto de código da classe string. Private final char value. Temos aqui um array de char final, ou seja, esses valores não podem ser reatribuídos a um array de char. Embora nós não podemos voltar a atribuir um valor a uma matriz de char final, podemos realocar seus caracteres individuais. O que significa que a declaração de strings são imutáveis não é completamente verdade. Na verdade, não. Esta afirmação ainda é verdade. A matriz de caracteres usada pela classe string é marcada como particular, o que significa que não é acessível do lado de fora da classe para modificação. A classe string não modifica o valor desta variável. Uma vez inicializado, um valor de string não pode ser modificado. Todos os métodos strings que retornam o valor de retorno da string modificada retornam um novo valor para aquele objeto string com o valor modificado. O valor da string original permanece sempre o mesmo. Podemos utilizar o método charette para recuperar um caractere em um determinado índice de uma string. Temos aqui o método indexOf. Ele verifica a ocorrência de um caractere ou um string em um string alvo. Se a string especificada é encontrada, este método retorna a primeira posição de correspondência. Caso contrário, retorna -1. O método substring é fornecido em dois tipos. O primeiro retorna a substring de uma string a partir da posição especificada até o fim da cadeia. Já no segundo tipo, informamos a posição inicial e a final, como o exemplo a seguir. O método trim retorna a nova sequência, removendo todos os espaços em brancos em um string. Mas o que são espaços em brancos? Novas linhas, espaços ou tabs. O método replace. Este método vai retornar uma nova string, substituindo toda a ocorrência de um caractere com outro caractere. Em vez de especificar um char para ser substituído por outro char, também podemos especificar uma sequência de caracteres em uma cadeia para ser substituída por outra sequência de caracteres. Podemos utilizar o método lang para recuperar o comprimento de uma string. Aqui está um exemplo mostrando a sua utilização. Na verdade, o comprimento de uma string é um número maior do que a posição que armazena seu último caractere. Por exemplo, o comprimento da string Geraldo é 7, mas o seu último caractere é armazenado na posição 6, porque as posições iniciam em 0 e não em 1. O método startsWith determina se uma sequência começa com um prefixo especificado. Você também pode especificar se pretende procurar a partir do início de uma string ou a partir de uma posição particular. Este método retorna true se for encontrado uma correspondência e falso caso contrário. Já o método endsWith testa se uma cadeia termina com um sufixo especificado.
ele retorna verdadeiro para um valor correspondente e falso de outra forma. É uma prática comum utilizar vários métodos de um string em uma única linha de código. Quando encadeados, os métodos são avaliados da esquerda para a direita. Operadores de concatenação. Os operadores mais e mais igual têm um significado especial para strings. A linguagem Java tem uma funcionalidade adicional definida para esses operadores. Na verdade, eles permitem concatenar dois valores de strings, mas por trás das cortinas, concatenação é implementada utilizando string builder ou string buffer. A maneira correta para comparar dois valores de string através de igualdade é utilizando o método equals definido na classe string. Este método retorna um valor verdadeiro se o objeto que está sendo comparado a ele não é nulo, é um objeto string e representa a mesma sequência de caracteres do objeto ao qual ele está sendo comparado. O operador igual a igual compara se as variáveis de referência referem-se aos mesmos objetos. E o método equals compara os valores de uma string para a igualdade. Sempre utilize o método equals para comparar duas strings em relação à igualdade. Nunca utilize o operador igual a igual para esta finalidade. A classe String Builder é definida no pacote java.lang e tem uma sequência mutável de caracteres. Você deve utilizar a classe String Builder quando você está lidando com strings maiores ou modificar o conteúdo de uma string muitas vezes. Se o fizer, irá melhorar o desempenho do seu código. Ao contrário da String Builder, a classe String tem uma sequência imutável de caracteres. Então, toda vez que você modificar uma cadeia que é representada pela classe String, seu código realmente cria novos objetos strings em vez de modificar o existente. Então, você pode esperar perguntas sobre a necessidade da classe String Builder e sua comparação com a classe String. A classe String Builder é mutável, em contraste com a classe String. A classe String Builder usa uma matriz de caracteres não finais para armazenar o seu valor. Segue aqui uma definição parcial da classe Abstract String Builder, a classe base de String Builder. Ela inclui a declaração das variáveis e o valor de contagem, que são utilizados para armazenar o valor de seu comprimento e a String Builder, respectivamente. Podemos criar objetos da classe String Builder utilizando vários construtores sobrecarregados, como podemos ver no código a seguir. O método app adiciona o valor especificado no final do valor existente de um objeto String Builder. Agora você pode querer adicionar dados de vários tipos para um objeto String Builder. Este método tem sido sobrecarregado de modo que ele possa aceitar os dados de qualquer tipo. O método insert é tão poderoso quanto o método append. A principal diferença entre os métodos insert e append é que o método de inserção permite que você insira os dados solicitados numa posição particular, mas o método append só permite que você adicione os dados solicitados no final do objeto String Builder. Tome nota das posições iniciais e finais ao inserir um valor em um String Builder. Vários tipos de método de inserção são definidos na classe String Builder e podem confundir você, porque eles podem ser utilizados para inserir valores simples ou de vários caracteres. O método delete remove os caracteres de uma substring da string builder especificada. Já o método delete_char remove o caractere na posição especificada, como podemos ver nos exemplos a seguir. Tal como o nome sugere, o método reverse inverte a sequência de caracteres de um string builder. Ao contrário do método replace definido na classe string, o método replace na classe string builder substitui a sequência de caracteres identificados por suas posições com outra string, como no exemplo a seguir. Além de utilizar o método substring, você também pode utilizar o método subsequence para recuperar uma subsequência de um objeto string builder. Este método retorna objeto do tipo char_sequence. String Buffer e String Builder oferecem a mesma funcionalidade, com uma diferença. Os métodos da classe String Buffer são sincronizados, onde há necessidade, enquanto que os métodos da classe String Builder não são. Mas o que isso significa?
Quando você trabalha com a classe String Buffer, apenas uma thread de vários segmentos pode executar os seus métodos. Este arranjo evita qualquer inconsistência nos valores das variáveis de instância que são modificadas por esses métodos sincronizados, mas que apresentam uma sobrecarga adicional de modo a trabalhar com métodos sincronizados, e a classe String Buffer afeta o desempenho do seu código. A classe String Builder oferece a mesma funcionalidade como as oferecidas por String Buffer, menos a característica adicional de métodos sincronizados. Muitas vezes seu código não será acessado por vários segmentos, por várias threads, por isso não terá a sobrecarga de sincronização de threads. Se você precisar acessar o seu código de vários segmentos, utilize String Buffer, de outra forma, utilize String Builder. O que é uma matriz? Uma matriz é um objeto que armazena um conjunto de valores. O fato de que um array é um objeto é muitas vezes esquecido. Arrays podem armazenar dois tipos de dados, uma coleção de tipos de dados primitivos e uma coleção de objetos. Uma matriz de primitivos armazena uma série de valores que constituem os valores primitivos. Já uma matriz de objetos armazena uma coleção de valores que estão em endereços ou ponteiros hips na memória. Os membros de uma matriz são definidos em memória contígua, ou seja, contínua, e portanto oferecem uma melhor velocidade de acesso. Na verdade, você deve ser capaz de acessar rapidamente todos os alunos de uma turma se eles estão sentados um ao lado do outro. Matrizes são objetos que podem se referir a um conjunto de tipos de dados primitivos ou outros objetos. Em Java, você pode definir matrizes unidimensionais e multidimensionais. Uma matriz unidimensional é um objeto que se refere a um conjunto de valores escalares. Já uma matriz bidimensional é referida como uma matriz multidimensional. Uma matriz bidimensional refere-se a um conjunto de objetos em que cada um desses objetos é uma matriz unidimensional. E semelhante, uma matriz dimensional refere-se a um conjunto de matrizes bidimensionais, e assim por diante. Note que matrizes podem ou não conter a mesma quantidade de elementos em cada linha ou coluna. O processo de criar uma matriz envolve três passos: declarar a matriz, alocar a matriz e inicializar os elementos da matriz. Você pode criar uma matriz executando as etapas anteriores utilizando linhas separadas de código, ou você pode combinar todas em uma mesma linha de código. É inválido definir o tamanho de uma matriz com a sua declaração. O código a seguir não vai compilar. Os arrays podem ser de qualquer tipo de dados que não sejam nulo, tipo de dados primitivos, classes concretas, abstratas e interfaces. Como o nome sugere, a alocação de matriz irá alocar memória para os elementos de um array. Quando você alocar memória para um array, você deve especificar suas dimensões, ou seja, o número de elementos que a matriz deve armazenar. Note que o tamanho da matriz não pode expandir ou reduzir uma vez que é alocado. Aqui estão alguns exemplos. Como a matriz é um objeto, a memória é alocada utilizando a palavra-chave new, seguida pelo tipo de valor que ela armazena e depois o seu tamanho. Java aceita a expressão para especificar o tamanho de uma matriz, desde que ele avalie essa expressão como valor inteiro. A seguir temos algumas atribuições de matrizes válidas. Podemos também alocar uma matriz multidimensional, um multi-array, através da definição do tamanho apenas no primeiro colchete. Uma vez atribuído, todos os elementos de uma matriz armazenam seus valores padrões. Elementos em uma matriz que armazenam objetos utilizam o valor null. Elementos de um array que armazenam tipos primitivos de dados armazenam 0 para tipos inteiros, byte, short, int e long, 0.0 para tipos decimal, float e double, false para booleano e /u0000 para dados de caracteres. O código para acessar um índice de matriz lançará uma exceção em tempo de execução se você passar um valor de índice de matriz inválida. O código para acessar um índice de uma matriz falhará ao compilar se você não utilizar um dos seguintes tipos: char, byte, short ou int. Podemos combinar declaração, alocação e inicialização de uma matriz.
Você pode combinar todos esses passos mencionados anteriormente, a declaração, alocação e inicialização, em um único passo, como podemos ver no código a seguir. Não devemos utilizar a palavra-chave new para inicializar uma matriz. Não devemos especificar o tamanho de uma matriz neste momento e devemos utilizar um único par de chaves para definir valores para uma matriz unidimensional e vários pares de chaves para definir uma matriz multidimensional. Quando você combinar uma declaração de matriz, alocação e inicialização em uma única etapa, você não pode especificar o tamanho da matriz. O tamanho da matriz vai ser calculado pelo número de valores que são atribuídos à matriz. Podemos ter arrays multidimensionais assimétricos, ou seja, que podem definir um número diferente de colunas para cada uma das suas linhas. Se o tipo de uma matriz é uma interface, seus elementos são nulos ou objetos que implementem o tipo da interface. Se o tipo de uma matriz é uma classe abstrata, seus elementos são nulos ou objetos de classe concretas que estendem esta classe abstrata. Todas as classes no universo Java estendem da classe java.lang.object. Elementos de uma matriz cujo tipo é java.lang.object pode se referir a qualquer objeto no universo Java. Uma matriz tem os seguintes membros públicos: len, que determina o comprimento do array, e clone. Este método substitui o método clone definido lá na classe Object, mas não lança exceções verificadas. O tipo de retorno deste método é o mesmo que o tipo de matriz. Por exemplo, para uma matriz do tipo type, este método retorna type também. Lembre-se que um string utiliza o método len para recuperar o seu comprimento. Já uma matriz, você utiliza a variável len para determinar o número de elementos da matriz. No exame, você pode ser enganado por um código que tente acessar o comprimento de um string utilizando len como membro e não como método. A ArrayList é uma das classes mais utilizadas do quadro de coleções. Ela oferece a melhor combinação de recursos para a matriz e os dados da lista. As operações mais comumente utilizadas com a lista são adicionar itens à lista, modificar itens em uma lista, excluir itens de uma lista e iterar sobre os itens. Uma pergunta frequente feita por desenvolvedores Java é por que eu deveria me preocupar com a ArrayList, quando eu posso, na verdade, utilizar e armazenar objetos do mesmo tipo em uma matriz. A resposta reside na facilidade de utilização de uma ArrayList. Esta é uma questão importante e o exame OCA vai conter questões explícitas sobre as razões práticas para a utilização de uma ArrayList. Você pode comparar uma ArrayList com uma matriz redimensionável. Como você sabe, uma vez que é criado, não é possível aumentar ou diminuir o tamanho de uma matriz. Por outro lado, uma ArrayList aumenta e diminui de tamanho quando os elementos vão sendo adicionados ou removidos de maneira automática. Além disso, ao contar de matrizes, você não precisa especificar um tamanho inicial para criar uma ArrayList. Aqui temos alguns pontos importantes de uma ArrayList. Ele permite a interface list, ele permite adicionar valores nulos, ele permite todas as operações de lista, adicionar, modificar e excluir valores, ele permite adicionar valores duplicados, ele mantém a sua ordem de seção, você pode utilizar iterator ou list iterator, ele suporta genérico, tornando um tipo seguro, ou seja, você tem que declarar o tipo de elementos que devem ser adicionados a uma ArrayList com sua declaração. Temos aqui um exemplo da criação de uma ArrayList. Lembre-se, muitos programas ainda funcionam com versões Java anteriores à versão 7, por isso é provável que você veja alguns desenvolvedores ainda utilizando a versão mais antiga de criação de uma ArrayList. Então dê uma olhada no que acontece nos bastidores, no código-fonte Java, quando você executar a instrução anterior para criar uma ArrayList. Uma ArrayList utiliza uma matriz para armazenar os seus elementos. Ele lhe proporciona a funcionalidade de uma matriz dinâmica. Quando você adiciona um elemento ao final da lista, o ArrayList primeiro verifica se sua instância da variável elementData tem um slot vazio no final. Se há um slot vazio no seu final, ele armazena o elemento no primeiro slot vazio disponível.
Agora, se não há espaços vazios, o método AnswerCapacity cria outra matriz, com a capacidade superior e copia os valores existentes para esta matriz recém-criada. Em seguida, ele copia o recém-adicionado valor no primeiro intervalo vazio disponível na matriz. Quando você adiciona um elemento em uma posição particular, um arraylist cria uma nova matriz e insere todos os seus elementos em outras posições diferentes da que você especificou. Se existem qualquer elementos subsequentes à direita da posição que você especificou, ele os desloca por uma posição. Em seguida, ele adiciona um novo elemento na posição requerida. Compreender como e por que uma classe trabalha em um determinado momento pode ajudar a responder perguntas do exame de certificação, que está olhando para verificar o seu conhecimento prático de utilizar aquela classe. Acessando elementos de um ArrayList. Antes de modificar ou eliminar os elementos de um ArrayList, vamos ver como eles são acessados. Para acessar os elementos de um ArrayList, você pode utilizar o for aprimorado, loop for normal, iterator ou list iterator. O código a seguir acessa e imprime todos os elementos de um ArrayList utilizando o loop for aprimorado. Um ArrayList preserva a ordem de inserção dos seus elementos. Utilizando o iterator, list iterator e o loop for aprimorado, você vai retornar os elementos na ordem em que foram adicionados ao ArrayList. O iterador de iterator ou list iterator permite remover os elementos quando você iterar o ArrayList. Agora, não é possível remover os elementos de um ArrayList enquanto iterá-lo utilizando o loop for aprimorado. Podemos modificar um ArrayList utilizando o método set. O ArrayList define dois métodos para remover os seus elementos. O remove recebendo um índice inteiro. Este método remove o elemento na posição especificada na lista. E o remove recebendo o objeto. Este método remove a primeira ocorrência do elemento especificado naquela lista, se ele estiver presente. Você pode adicionar vários elementos a um ArrayList de outro ArrayList ou qualquer outra classe que é uma subclasse de coleção, utilizando as seguintes versões sobrecarregadas do método addAll. Esse também é um dos temas favoritos dos autores do exame. No exame é provável que você encontre uma pergunta que acrescente o mesmo objeto que faz referência para várias listas, e depois vai testá-lo em sua compreensão do estado da mesma variável e da referência em todas as listas. Podemos remover todos os elementos de um ArrayList chamando o método clear. Aqui temos vários métodos do ArrayList. Temos o get, este método retorna um elemento na posição especificada. O size, este método retorna o número de elementos dentro de uma lista. Contains, este método retorna true se esta lista contém um elemento especificado como argumento. IndexOf, este método retorna o índice da primeira ocorrência do elemento especificado na lista, ou -1 se esta lista não contém o elemento. E lastIndexOf, este método retorna o índice da última ocorrência do elemento especificado na lista, ou -1 se esta lista não contém o elemento. Nos bastidores, o método get irá verificar se a posição solicitada existe no ArrayList, comparando-a com o tamanho da matriz. Se o elemento solicitado não está dentro do intervalo, o método get lança uma exceção, java.lang.indexOutOfBoundsException, em tempo de execução. Todos os três métodos restantes, contains, indexOf e lastIndexOf, exigem que você tenha uma compreensão inequívoca e forte de como determinar a igualdade de objetos. Os objetos ArrayList e esses três métodos comparam os valores que são passados para esses métodos com todos os elementos do ArrayList. O método clone é definido na classe ArrayList e retorna a cópia superficial deste ArrayList. A cópia superficial significa que este método cria nova instância do objeto ArrayList a ser clonado. Suas referências de elementos são copiadas, mas os objetos em si não são. Você pode utilizar o método toArray para retornar um array contendo todos os elementos em um ArrayList em uma sequência a partir do primeiro até o último. Agora vem a parte complicada, não há referências à matriz retornada, que se é um objeto são mantidos pelo ArrayList, mas as referências para os elementos ArrayList são copiados para a matriz retornada e ainda são referidos por esse ArrayList.
Isso implica que se você modificar a matriz retornada por, digamos, trocando a posição dos seus elementos ou através da atribuição de novos objetos para os seus elementos, os elementos do ArrayList não serão afetados. Mas se você modificar o estado desses elementos devolvidos, então o estado modificado dos elementos será refletido no ArrayList. No exame, atente para perguntas sobre a execução correta do método equals para comparar dois objetos contra perguntas sobre o método equals que simplesmente compilam corretamente. O método equals define um parâmetro do método tipo object e seu tipo de retorno é booleano. Não altere o nome do método, o seu tipo de retorno ou tipo de parâmetro de método quando você define, pois você está fazendo um override. E devemos lembrar de algumas propriedades importantes do método equals. O método equals implementa uma relação de equivalência em um objeto não nulo. Ele é reflexivo para qualquer referência não nula com o valor de x, onde x = x deve retornar true. Ele é simétrico para todos os valores não nulos de referência x e y, onde x = y deve retornar true se e somente se y = x retorna true. É transitivo para qualquer valor de referência não nula x, y e z, se x = y retorna verdadeiro e y = z retorna também verdadeiro, então, em seguida, x = z deve retornar verdadeiro também. É consistente para todos os valores não nulos de referência x e y, várias chamadas de x = y de forma consistente retornam verdadeiro ou, consistentemente, retornam falso se não forem modificados. Para qualquer referência a um valor não nulo x, x = null deve retornar false. Um monte de programadores estão confusos sobre o papel do método hashcode na determinação da igualdade de objetos. O método hashcode não é chamado pelo método equals para determinar a igualdade de dois objetos. Uma vez que o método hashcode não está no exame, eu vou discuti-lo rapidamente aqui para afastar qualquer confusão sobre este método. O método hashcode é utilizado por classes de coleção como CleanMap e HashMap, que armazena pares chave-valor, onde a chave é um objeto. Estas classes de coleção utilizam o hashcode de uma chave para pesquisar de maneira eficiente o valor correspondente. O hashcode da chave, que é um objeto, é utilizado para especificar o número de balde, que deve armazenar os valores correspondentes. Os valores hashcode de dois objetos podem ser o mesmo. Quando essas classes de coleção encontram o balde certo, elas chamam o método equals para selecionar o objeto de valor correto, que compartilham os mesmos valores de chaves. O método chama o equals mesmo se um balde contém apenas um objeto. E depois de tudo, pode ser o mesmo hash mais um equals diferente, e não há nenhuma correspondência. De acordo com a documentação Java, quando você substituir o método equals em sua classe, você também deve substituir o método hashcode. Se não o fizer, os objetos de suas classes não vão se comportar quando utilizados como chave de classe de coleção que armazenam pares chave-valor.